Está no ar o programa Feiras e Negócios especial para o canal Clima Tempo. A gente começa hoje contando a história do advento do LED nesse país aqui. Quem começou isso foi há mais de 20 anos atrás, uma empresa chamada FLC, da família Albanese, Alcione Albanese. E seu sucessor, o filho Richard Albanese, tem hoje uma empresa muito interessante chamada DLED. Vamos ouvir o Richard. Vamos lá. Bom, nós vamos falar de uma família de pioneiros, uma família que introduziu a história do LED aqui no Brasil. Nós estamos falando da família Albanese. E eu tenho o prazer de estar com o Richard Albanese, presidente e diretor, CEO da DLED, a maior empresa de LEDs que nós temos hoje no país. Agora, eu queria, primeiro, obrigado por você ter me recebido, para a gente falar um pouquinho dessa história do LED no país. Pode ser? Eu que agradeço, Cacá, é uma super oportunidade estar aqui hoje, nós estamos super felizes. Realmente, esse momento que a gente vive, né, de tantos problemas, mas realmente a gente tenta achar a solução e como que a gente vai, em meio à pandemia, estar aí crescendo e trabalhando. E aí, quando a gente tem a oportunidade, né, do teu convite, realmente nos deixa aí muito felizes. O que eu acho que é legal, para a gente ir direto no tema, a sua mãe, Alcione Albanese, foi a primeira empresa de LED no país com a FLC, quando vocês tinham essa empresa, a FLC, e que foi um divisor de águas no mundo da iluminação. O LED veio para ficar, se consolidou como a luz mais sustentável, ecologicamente correta, econômica, com todos os atributos que o LED tem. E vocês, como filhotinhos de peixe, né, fizeram a continuidade dessa história. Você e a Carol, né? A Carol também continua na área, não é? A gente, na verdade, né, Cacá, minha mãe, ela é um case de sucesso tremendo quando a gente vê a história da FLC, como tudo começou, onde chegou a FLC, a marca líder no Brasil, mais de 35% de share de mercado, na frente das multinacionais, foi a primeira fábrica de LED do Brasil. Olha isso, né? A gente brinca, ela fala hoje em dia, né, as mulheres aí com tanta força em todos os mercados, mas lá atrás, em 93, uma mulher na China desbravando aquele mercado, trazendo a tecnologia para o Brasil, que eram as lâmpadas eletrônicas ainda, né? Não eram as lâmpadas de LED, mas a FLC sempre esteve à frente. Minha mãe, com a visão dela, e foi dentro de todo esse crescimento, de todo esse conhecimento que ela nos deu. Eu fui para a China a primeira vez com ela com 13 anos, acompanhando somente numa viagem, e já me apaixonei claramente, né, por todo o processo de fabricação, e fomos acompanhando todo o crescimento, fazendo parte da história da FLC, que para nós é como se fosse a nossa família mesmo. E aí foi daí que a gente decidiu montar a DLED. Então, quando eu decidi construir uma marca, construir algo voltado para o LED, foi pensando o que a gente tinha de experiência dentro do produto e o que a gente poderia trazer para o nosso mercado que não fosse a iluminação. Por incrível que pareça, o painel de LED, que é o que a gente trabalha, que são produtos de imagem, né? Hoje todo mundo quase está conhecendo, olha aí nos postos de gasolina, nas vitrines, está muito mais conhecido. Na época que a gente começou, as dificuldades eram tremendas, onde que o nosso mercado ele era o show business. A gente só tinha para atender os artistas, que eram os grandes telões, os grandes eventos, mas não existia um mercado que a gente sempre acreditou. Então, a gente começou a trabalhar em duas frentes. Uma frente que era para atender os eventos, que era o mercado que existia quando a gente começou em 2010. Você vê, esse aqui é o nosso ano, que nós estamos completando 10 anos. No dia 20 de setembro, eu comecei a falar que agora, esse mês de setembro, ele começou com tudo. Nós estamos aí com tantas novidades, realmente no mês do nosso aniversário de 10 anos. Mas então, quando a gente começou, foi isso. Tentar trazer o que existia de melhor no mundo para a venda de produtos e para atender o mercado de eventos, que era o mercado que existia. Nós crescemos muito no mercado de eventos, mercado este, né, Cacá, que a gente já vem trabalhando em conjunto, inclusive, as feiras que a gente está com tantas dificuldades, né, são tantas famílias que vêm passando com essa crise. Com certeza foi o mercado, o setor
que mais sofreu, o primeiro a parar e com certeza o último a voltar. Então a gente vem passando aí por privações, eu acredito, todas as empresas e todos os setores de eventos e principalmente todos os colaboradores. Mas aí a gente também tinha uma parte de venda, que era onde a gente desenvolvia os nossos projetos, os nossos produtos e oferecia para o mercado, que hoje vem crescendo bastante. Ô Richard, agora, em comemoração até os 10 anos, você tem uma ótima notícia para dar. O maior fabricante de LED do planeta acaba de fazer uma parceria com a Deled, que é a maior empresa do país hoje em LED, não é isso? É a Unilumen, é isso? É a Unilumin, exatamente. A gente ficou muito feliz. Eu conheço a Unilumin desde a época da FLC. A Unilumin tem uma divisão, inclusive, de iluminação. Ele tem uma área muito forte de iluminação pública, inclusive em São Paulo. Eles estão fazendo aí diversos pontos. Eu acredito ser hoje também uma empresa dentro do Brasil, uma das principais fornecedoras de iluminação pública. Eu já conhecia a Unilumin, então durante esses 10 anos a gente vem em contato constante, mas realmente a gente recebeu a notícia agora, né, essa semana passada, que nós somos escolhidos pela Unilumin para ser o braço no Brasil. Quando a gente fala em ser o braço da Unilumin no Brasil, significa ser a empresa a atender os projetos mundiais da Unilumin. Então, ela hoje desenvolve diversos projetos que são fechados nos Estados Unidos, na Europa, e estão vindo todas as tendências para o país, e a gente fomos escolhidos essa empresa para toda a parte de serviço, instalação e venda do produto. Então, hoje, todos os produtos Unilumin, eles fazem parte do nosso portfólio, oferecendo para o mercado aí produtos. Hoje, a maior fábrica de painéis de LED do mundo. É algo incrível. O ano passado, $1 bi de faturamento mundial. Há que se entender que hoje a melhor empresa, a maior empresa do país, teria que estar atrelada à maior empresa do mundo. Então, isso é muito legal, a gente fica muito feliz. Eu acompanho a trajetória de vocês há muito tempo, já tive o privilégio de entrevistar a sua mãe na época da FLC, eu, se não me engano, foi numa feira deve ter sido uma feira de construção, alguma coisa do gênero, mas fico muito feliz e quero te parabenizar e colocar o programa Feiras de Negócios à tua disposição, os nossos canais, para que a gente possa falar desta história de sucesso, desse case, dessa família maravilhosa que vocês têm. E fica aí o convite para a Alcione, para a tua mãe vir um dia aqui falar sobre os amigos do bem, tá bom? É demais, o projeto social é incrível. Obrigado, Cacá, obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade e pelo trabalho incrível que você vem fazendo dentro do nosso setor, dentro da nossa economia. Muito obrigado. E a gente continua. Até já. Nesse momento de isolamento e pandemia, muitos transtornos emocionais acontecem. Nós vamos falar com a Gabata Life, com a doutora Luísa Fernandes, para nos contar qual a diferença entre transtornos mentais e saúde mental. Vamos ouvir. Bom, desde o início da pandemia, nós estamos recorrendo a especialistas para falar de um tema fundamental, saúde mental. Eu tenho mais uma vez ter o prazer de estar aqui com a doutora Luísa, aliás, é a primeira vez que estamos com a doutora Luísa Fernandes. Já estivemos com o Janderson Fernandes, da Clínica Gabata Life, que é uma especializadíssima em vários setores da área mental, de transtornos, enfim. Doutora, se fala muito de transtornos, de problemas, nós estamos vivendo aí as chamadas alterações emocionais por conta desse isolamento, mas pouco se fala da saúde mental. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Olá, Carlos, muito obrigada pelo convite, né? Nós estamos iniciando o mês de setembro, é o mês que em saúde mental nós fazemos uma ação mais incisiva, né? Também em prevenção ao suicídio, e esse tema, ele nos dá abertura para falar sobre saúde mental, né? A saúde mental, pela Organização Mundial de Saúde,
ela não tem um conceito chave, né? Então, como nós trabalhamos e como nós vemos a saúde mental? A saúde mental, ela é uma harmonia entre o indivíduo e as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E seus pensamentos, seus comportamentos e seus sentimentos. Então, a saúde mental, ela é muito mais do que a ausência de um transtorno mental. Nós sabemos que nesse momento de pandemia, né, muitos transtornos eles têm tomado lugar, aí, tomado espaço na vida das pessoas, tem muitas pessoas, né, já pesquisas estão sendo realizadas, né, e tem surgido aumento dos transtornos ansiosos, dos transtornos depressivos e também do consumo de substâncias psicoativas. Mas quando nós falamos de saúde mental, nós não estamos falando somente da ausência de transtornos, mas sim dessa harmonia que existe do indivíduo e da pressão do meio, das mudanças que acontecem no meio com esse indivíduo, né? E como ele lida com tudo isso. Agora, muito se fala desse tipo de atitude, ou desse tipo de ocorrência que acontece com as pessoas. Agora, como prevenir, como manter uma saúde mental, entre aspas, em harmonia com o seu dia a dia? Além daqueles famosos aconselhamentos de exercícios, vida saudável, que mais, doutora? Tá. Um primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar é que a saúde mental ela não está dissociada da saúde física. Então, hoje, está muito em evidência a medicina integrativa. E a saúde mental, ela está dentro disso, né? A saúde mental, ela está integrada à saúde física. Então, muitas ações que nós tomamos, elas dizem respeito à saúde física, mas estão relacionadas também à saúde mental. Então, algo que está se utilizando muito para a saúde mental é o que nós chamamos da meditação, né, mindfulness, que traz a gente para o aqui e agora, para a consciência dos nossos atos, a consciência dos nossos sentimentos e dos nossos comportamentos. E tem ajudado muitas pessoas, né? Existem muitos trabalhos científicos já realizados dentro desse tema. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que tem muito a ver, né, com o momento atual que nós estamos passando, que é a necessidade que todos nós temos de manter uma rotina adequada. Então, horário para acordar, horário para se alimentar, horário para dormir. Isso traz consequências muito positivas, tanto para a nossa saúde física quanto para a nossa saúde mental. A qualidade boa do sono, a higiene do sono, uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, exercícios físicos que nós já sabemos, investir em autoconhecimento. E aí, quando eu falo isso, eu não estou falando somente de psicoterapia, né? Hoje nós temos muitas ferramentas para isso. Hoje, o que nós temos de vídeos na internet, hoje o que nós temos de livros que nos ajudam nesse processo de autoconhecimento, né? Idas ao médico regularmente, alimentar relações saudáveis, amizades saudáveis, relações com familiares, né? Sendo essas relações saudáveis. Então, tudo isso faz parte de saúde mental. Alimentar tudo isso, exercitar tudo isso faz parte de saúde mental. Mais até do que evitar transtornos psicológicos, que seria a consequência do desequilíbrio de tudo isso. Então, eu tendo uma vida desequilibrada, com comportamentos desequilibrados, com reações emocionais explosivas, ou sem pensar, sem ter o autoconhecimento, vai gerar transtornos mentais, né? Então, a gente está falando de algo anterior a transtornos mentais, a um quadro depressivo, ou um quadro ansioso, ou um abuso de substâncias psicoativas, né? A gente está falando de algo que precede tudo isso, algo preventivo. Bom, eu então agradeço muito a sua colaboração por nós estarmos aqui elucidando um pouco estas dúvidas que as pessoas têm
nessa zona cinzenta, quando se fala de saúde mental, transtorno mental, tem uma confusão nessa história toda. E a gente coloca o programa à sua disposição para o que precisar, tá bom? Eu que agradeço, Carlos. Um abraço, obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. A gente escutou, então, a doutora Luísa Fernandes, psicóloga, especializada da Clínica Gabata Life, especializadíssima no assunto de transtornos mentais e dependência, para nos elucidar um pouquinho dessas dúvidas. E a gente continua até já. No nosso quadro Origens e Propósitos, nós fizemos um podcast, eu e o Giovanni Quequim, do Instituto Aqua Brasil, com o engenheiro ambiental Amir, que tem uma proposta interessantíssima de aproveitamento de espaços urbanos. Ele fez um negócio chamado Horta na Laje. Vamos ver? Bom, nós vamos começar mais um podcast do Origens e Propósitos. Origens e Propósitos, que é incubado dentro do programa Feiras e Negócios, graças à parceria do Feiras e Negócios e o Instituto Aqua Brasil, com o Giovanni Quequim, que hoje temos um convidado aqui, o Amir. Boa tarde, Cacá, tudo bom? Mais uma vez, obrigado aí pela parceria, por a gente estar junto, né? E hoje a gente está aqui com o Amir Hernandes Musli, que ele é engenheiro ambiental e um dos sócios fundadores da ECRA, que é uma empresa focada em projetos ambientais urbanos. Amir, bem-vindo. Eu queria te fazer uma pergunta. Como o projeto é Origens e Propósitos, né? Você provavelmente tem uma origem profissional. E aí você abraçou essa ideia de montar a ECRA, né? Então, eu gostaria de saber um pouco da sua origem, né? Que você nos contasse um pouco da sua origem e o que levou você a abraçar um negócio socioambiental de impacto como esse que a empresa de vocês vem realizando. Ok. Boa tarde. Obrigado pelo convite, obrigado, Carlos, pela essa oportunidade. Giovanni, de novo, muito obrigado pela oportunidade de apresentar um pouco sobre a ECRA, Engenharia em Sustentabilidade Urbana, né? Pegando o gancho, Giovanni, o meu background ele vem de trabalhar em projetos de socioecoeficiência, né? Então, na época da BASF, na Fundação Espaço Eco, eu desenvolvia trabalhos lá voltados para esse tipo de análise, entender como que eram processos, produtos, projetos, né, que tivessem esse impacto na vida das pessoas e na indústria, no comércio. Então, a origem e o propósito de tudo isso, eu trabalhei lá durante 5 anos, né, e me tocou muito essa questão da gente trazer um impacto real para as cidades, né, e principalmente para as pessoas, para que a sustentabilidade fosse algo tangível, não fosse algo só no imaginário ou não fosse algo que só o governo deveria fazer ou só as empresas deveriam se preocupar, tá? Então, a gente, aqui em alguns sócios, a gente juntou essa ideia de falar, bom, as lajes das cidades, elas não poderiam ser produtivas, elas não poderiam ser melhor utilizadas do que só uma área de vedação. Então, a gente fez um estudo, uma série de análises, a gente viu que tem algo em torno de em parques do Ibirapuera, se a gente for extrapolar, né, aquela área imensa do Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo a gente tem o equivalente a 383 parques do Ibirapuera como lajes e coberturas, né, telhados. Então, um número imenso que a gente viu, bom, o que a gente faz com isso? Então, a nossa origem foi estudar a questão da laje verde, ver o que existia no mercado e se aprofundar. Então, como engenheiro ambiental, eu fui trazer essa capacidade analítica da ecoeficiência para a questão tangível da agronomia, da agricultura. E aí a gente criou uma metodologia que tem um impacto social, que 1 metro quadrado de agricultura urbana em laje, a gente pode gerar até 25 mudas de hortaliça e uma média de 6 quilos de alimento por metro quadrado sem agrotóxico, Giovanni. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Amir. Você tem 2 vertentes, na realidade, dentro do seu negócio, do escopo do seu negócio. Uma delas é a história da horta urbana, que eu acho que é muito interessante, que você vem implantando isso em alguns lugares. Fala um pouquinho sobre isso para a gente entrar no outro tema depois. A horta urbana, a gente encara hoje ela como um nome de agricultura urbana até, Carlos. Para você poder entender, as pessoas ainda ficam na mentalidade que a horta
é aquela coisinha que é bonitinha de se ver, é esteticamente agradável e não necessariamente tem uma produtividade atrelada, né? E é essa mentalidade que a gente está tentando mudar nas pessoas, né? Então, assim, a gente vem instalando muito em consumidor final, vem instalando em algumas empresas, a gente tem até um caso no Brás muito interessante, temos um showroom em Santo André, que é o nosso laboratório experimental desde 2014, né? E isso é uma vertente do nosso projeto que demonstra para as pessoas a capacidade que a cidade tem em produzir alimentos, né? Então a gente faz desde um workshop para ensinar as pessoas como fazer isso, até a implementação de um projeto numa laje. Então, por exemplo, a Galeria do Rock hoje conta com um módulo nosso de agricultura urbana lá. Lá eles têm um projeto muito bonito, o Jardim do Rock, que a gente está implementando para aumentar a questão de produção de alimentos, né, no local. E isso cria duas possibilidades. Que um edifício pode gerar recursos e alimentos e até uma fonte de renda, e também gerar a capacitação de mão de obra. Ou seja, pessoas que estão interessadas em aprender ou que têm um nível escolar que é baixo, esse é um projeto que possibilita que elas aprendam, porque ele é democrático. Ele não necessita grandes investimentos, grandes conhecimentos, né? Se a gente parar para analisar os nossos avós e as pessoas mais humildes do campo, elas sempre produziram alimento sem grandes conhecimentos e validações de universidades, né? Então, o projeto de hortas urbanas, de agricultura urbana, cria essas duas possibilidades na cidade, né? Bom, São Paulo tem um problema seríssimo que é a questão das enchentes, né? E eu, enfim, ouvindo isso de você, eu imagino que isso seria, se não uma solução definitiva, acho que grande parte da solução desse problema para qualquer cidade que tenha uma impermeabilidade tão grande como São Paulo. Isso é correto afirmar? Existe alguma análise que vocês já fizeram sobre isso? Exato, exato. É correto afirmar isso, Giovanni. Lógico, a gente nunca consegue bater o martelo e falar assim, implementando tudo você vai ter zero enchentes. Até porque a bacia hidrográfica de São Paulo ela é imensa, né, de captação de água. Mas isso vai mitigar muito, Giovanni, a questão de enchentes, a questão do runoff, né, que é o escoamento rápido, superficial da água. Então, a gente chegou a fazer alguns estudos, algumas aproximações, e para você ter uma ideia, uma laje verde básica, ela tem a capacidade de reter 20 litros por metro quadrado de água. Quando eu digo básico, o que isso quer dizer? Uma laje verde com gramado, ela já tem essa capacidade, né? Só o fato da água não escoar rapidamente quando ela cai no telhado, você já cria um efeito da drenagem urbana poder trabalhar com mais eficiência. Ou seja, a laje verde ela te dá dois benefícios na drenagem urbana: retenção da água, com um acúmulo de 20 litros por metro quadrado, e retardamento da água, ou seja, a velocidade que uma água bate num telhado e vai parar na rua é pelo menos 2 vezes mais rápido do que acontece se ela bater num gramado, tiver que percolar o gramado e escoar. Então você está correto, Giovanni, nesse seu argumento. É uma grande possibilidade, deveria ser encarado como uma política pública da pasta de drenagem urbana da cidade de São Paulo em específico, mas de outras, tá? E ela também pode ser vista como uma possibilidade de IPTU verde, porque se você começar a evitar esse dinheiro que você perde por enchente e der como incentivo para que o cidadão tenha, para que a empresa tenha, para que a indústria, os galpões logísticos tenham isso implementado, na outra ponta você para de perder dinheiro pela cidade estar estagnada, né? Ou por você perder dinheiro com o IPTU que você não pode recolher porque determinadas casas ou comércios foram afetados pela enchente, né? É muito legal, isso é muito interessante, é muito, muito, muito forte esta ajuda, né, que o meio ambiente terá com estas soluções. São soluções. Tchau, Amir, tchau para todos e a gente continua. Até já. No programa passado, nós começamos a falar sobre a Waste, uma feira muito legal de tratamento de resíduos sólidos. A gente continua hoje com novas empresas que falam desse segmento. Vamos ver?
Olha, eu vou dar um número para vocês terem uma ideia. Na Europa, nós temos mais de 1.000 instalações de tratamento de lixo. No Brasil, segundo o Alberto, a gente deve ter no máximo 5 empresas, dá para se contar numa mão. O Alberto, diretor da Envimat, junto com o Vinícius, faz parte de um trabalho maravilhoso. Tua empresa está no mercado desde 44 na Itália? Sim, 1944, a primeira instalação industrial no 64 e depois 60 outras grandes instalações em Austrália, Inglaterra, França, um pouco em todo o mundo. Falta o Brasil. O Brasil é um mercado enorme, importante. Achamos que com esse maquinário, com a nossa tecnologia, podemos ter uma grande chance nesse país. Vinícius, e eu acho que como o mercado é importantíssimo, os equipamentos, tudo que você disponibiliza para esse universo, é tudo em favor da vida, nós estamos falando do meio ambiente. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vê uma coisa interessante, a gente vê uma sociedade se organizando para buscar um meio ambiente mais seguro. Vide pelo canudinho. Hoje ninguém mais fala em canudo de plástico. Mas não é só o canudo de plástico. Onde o meu lixo vai? Como é que ele vai ser tratado? Então, a sociedade tem um papel fundamental em pressionar para a melhoria. Eu agradeço muito a participação de vocês. Obrigado. E parabenizo pelas iniciativas, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Grazie mille. Grazie mille. Prego, até já. Olha, essa feira é uma feira espetacular, né? Uma feira que é em favor da vida, né? Se fala muito de lixo, as pessoas não dão o devido valor que essa cadeia é importantíssima para o meio ambiente. Nós estamos falando de uma empresa Silbert, uma empresa brasileira, que é verticalizada, tem máquinas que são espetaculares, ela tritura, embala, enfarda, melhor do que o Udo para nos contar essa história, e o Anderson, muito legal a tua empresa, que tem uma característica específica para ela. Sim, nós estamos aqui nesta feira já desde o início. É uma grata satisfação o que vivemos aqui nessa semana. E um belo do negócio onde um cliente adquiriu a primeira instalação desse tipo na América Latina, onde nós fazemos trituração, enfardamento e o envelopamento de CDR, que é o combustível derivado de resíduo. E esse cliente, ele então é pioneiro nessa aplicação. Ô Anderson, que bom você ter um produto como esse, ter vendido aqui na feira, né? Exatamente. Essa feira é uma oportunidade para nós apresentar o que mais de diferencial que temos, que são tecnologias de pontas e o que temos a oferecer ao nosso cliente. Então é um momento de grata alegria para a nossa empresa poder apresentar para o mercado esse grande projeto que estamos a falar, parte de trituração, compactação e embalamento de resíduos aqui no Brasil. Silbert, uma empresa brasileira. A gente continua, até já. Olha, quando a gente fala que o Brasil está defasado no segmento de instalações de tratamento de lixo, a gente está bastante, sabe por quê? Esta empresa, Stadler, tem 225 anos de existência, tem mais de 400 plantas ao redor do mundo e tem mais de 2.000 equipamentos. Sérgio Atienza, que é um catalão que representa a Stadler aqui. Que maravilha, uma empresa que tem essa competência. Sim, uma maravilha. Nós a Brasil chegamos em 2014, criamos a filial. Llevamos já 6 anos trabalhando no mercado brasileiro. Não é fácil, com as dificuldades, pues, foi a crise, no início da crise. Mas sim, a Stadler é uma empresa com muita experiência e garantias no setor do tratamento de lixo, resíduo. E parabéns pelo teu trabalho, tá bom? Perfeito, sim. Muito bem. E a gente continua, até já. Por hoje, a gente fica por aqui, mas você continua se informando e revendo as matérias completas na sua íntegra através do nosso canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever. Uma ótima semana para você e a família e a gente volta na semana que vem. Até lá!